Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Que possamos, até o final do nosso programa, estarmos aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor. Nosso programa tem a finalidade de trazer o entendimento do Evangelho através dos princípios que formam o Espiritismo. E são 4 blocos no programa. Iniciamos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No segundo bloco, os ensinos de Jesus. No terceiro bloco, nós estudamos as cartas de Paulo de Tarso. E no quarto e último bloco, temos a palavra de José Herculano Pires sobre o Evangelho. E nós estamos, então, no primeiro bloco, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Vamos colocar no ar a nossa apresentação de slides para que você possa acompanhar. Estamos desenvolvendo o capítulo 6, que tem por título O Consolador Prometido. Hoje, nós vamos estudar o item 5, que é uma mensagem do Espírito da Verdade, ditada na cidade de Paris, no ano de 1860. Na verdade, nós temos aqui nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, nós temos mais de uma mensagem assinada pelo Espírito da Verdade. São 4 mensagens. E nós vamos estudar, portanto, em 3 partes. A primeira mensagem hoje, a segunda, próximo programa, e a terceira e a quarta, porque são mais curtas, nós vamos estudar daqui a 2 semanas. Pois bem, vamos então entender o conteúdo dessa mensagem do Espírito da Verdade, lembrando que nós não estamos aqui no programa para fazer uma discussão sobre quem seja esse Espírito, porque consideramos que isso não é a finalidade do Espiritismo. Pouco nos importa, realmente, saber a identidade real do Espírito da Verdade, que algumas traduções trazem como Espírito de Verdade e outras ainda apenas, então, somente como Espírito Verdade. Como nos lembra Allan Kardec, em relação a todo e qualquer texto provindo dos espíritos desencarnados, o que menos importa é a assinatura. O mais importante de tudo é o conteúdo. E como temos livre-arbítrio, liberdade de pensar, vamos deixar a você, querido telespectador, que tenha a sua opinião, a sua consideração sobre a real identidade do Espírito da Verdade, que é indicado por Allan Kardec como o grande mentor de toda a obra do Espiritismo. Vamos nos ater, portanto, ao conteúdo da sua mensagem, com o seu significado e a sua aplicação. Nós preparamos 2 slides trazendo parte do texto do Espírito da Verdade, nesse item 5 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ao primeiro, já está aí na tela. Venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel,
trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade. E disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, esta é a primeira parte do texto do Espírito da Verdade, do item 5 do capítulo 6, o Cristo Consolador e o Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez você, que está aí nos acompanhando, já diga, mas essas palavras parecem ser do próprio Jesus, ele está se apresentando como Jesus, ou como um representante do Mestre. Mas, como dissemos, não vamos discutir isso. Vamos compreender, então, estas palavras do Espírito da Verdade. Ele lembra que, assim como a palavra de Jesus, na época em que ele aqui esteve conosco, trouxe a verdade da vida, agora vem o Espiritismo lembrar essa verdade. A verdade que Deus é Pai e Criador. E foi Jesus que nos apresentou Deus como Pai, porque ele não era assim considerado. Pai de bondade e de misericórdia, de justiça perfeita. Isso foi perdido ao longo do tempo, com vários desvios interpretativos das lições do Cristo. O Espiritismo, a partir de 1857, com a palavra dos espíritos desencarnados, e eu estou utilizando aqui o termo espírito desencarnado, porque nós somos espíritos encarnados. Ou seja, todos somos espíritos, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Mas foram eles, os que se encontram ou se encontravam em 1857, desencarnados, que, na constituição da doutrina espírita, vieram trazer novamente a verdade, revivendo os ensinos de Jesus. Que Deus é Pai, Deus é o Criador de tudo, é o princípio de tudo. Como Pai, ele é justo, é amoroso, bondoso, misericordioso, e que a vida continua após a morte, para que possamos, com os nossos próprios esforços, chegarmos à perfeição. E ele lembra aqui também, né, que o bem andava espaço pela humanidade. Agora está enfeixado no corpo da própria doutrina espírita, porque fora da caridade não há salvação. E ele, então, relembra que o Espiritismo revive, em espírito e verdade, os ensinos morais de Jesus. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme lemos na sua introdução, é uma obra espírita voltada exclusivamente para estudar os ensinos morais de Jesus, a aplicação desses ensinos e suas consequências para os indivíduos e a coletividade humana. Então, seguindo os passos de Kardec, nós não vamos discutir aqui quem seja o Espírito da Verdade. Vamos ao segundo texto que destacamos da sua mensagem, quando ele nos diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. E eis que,
de além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Essa chamada que o Espírito da Verdade nos faz é da máxima importância e muito profunda. Lembrando que Jesus disse que seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. E ele também nos ensinou que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo resumem toda a lei divina e todas as revelações proféticas de ordem mediúnica. Daí, então, não poderia ser diferente esse chamado para nós espíritas, que também somos cristãos, seguidores de Jesus. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Às vezes encontramos adeptos do espiritismo que invertem essa chamada do Espírito da Verdade, porque ficam tão preocupados em estudar, em se instruir, que esquecem de amar, esquecem de se melhorar, de realizar a própria transformação moral. Mas não invertamos. Jesus disse, vigiai e orai. Não é orai e vigiai. E o Espírito da Verdade nos diz, amai-vos. É o primeiro mandamento. Instruí-vos é o segundo. Ou seja, claro que precisamos nos instruir. É também um mandamento. Mas precisamos antes nos amarmos. E ele relembra que todas as verdades estão no cristianismo. Sim. Mas os erros que se enraizaram no cristianismo, com o catolicismo, com o protestantismo, não são de origem divina. Esses erros não provieram de Jesus, são de origem humana, com as nossas interpretações, com os nossos interesses pessoais e de grupo, e aí deturpamos as lições de Jesus. Mas, dos túmulos, que muitas vezes consideramos vazios, eis que os mortos, que estão mais vivos do que nunca, vieram através dos médiuns e dos mais diversos fenômenos, como aquele início das pancadas, das mesas girantes, da tipologia, da sematologia, depois a psicografia, materialização, efeitos físicos. Eis que os que se encontram do outro lado da vida, na dimensão espiritual, vieram para dizer que nada morre, que a vida continua e que Jesus é o nosso guia e modelo. Ele venceu o mal e, portanto, com ele, seguindo os seus ensinos, vamos também vencer o mal e implantar na Terra o bem. É uma mensagem vigorosa para todos nós que abraçamos o Espiritismo. Não esqueçamos que precisamos nos amar, porque os discípulos de Jesus serão reconhecidos por muitos se amarem. Palavras do próprio Mestre. Amemo-nos, porque somente o amor pode renovar-nos e transformar a humanidade. Tudo isso, então, nós temos nesta mensagem do Espírito da Verdade, no item 5 do capítulo 6, o Cristo Consolador e o Evangelho segundo o Espiritismo. Semana que vem, nós vamos estudar mais uma mensagem assinada pelo Espírito da Verdade. Mas agora nós vamos dar início ao segundo bloco do programa, onde estamos acompanhando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kaibar Schutel, uma publicação da casa editora
o Clarim. Já fizemos todo o estudo das parábolas, e estamos agora fazendo o estudo dos ensinos de Jesus. E Caio Barchuto nos traz um capítulo com o título O Verbo de Deus. É uma passagem que está no Evangelho de João, logo no início do Evangelho de João. É uma passagem longa, então nós transcrevemos no próximo slide apenas um trecho do texto lá de João, mas o suficiente para podermos compreender e fazermos, então, o nosso comentário e todo o entendimento. Vamos, então, a ele. Está lá no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 1 a 18. Aqui no slide, nós transcrevemos o final, ou seja, os últimos versículos. João Evangelista se referindo a João Batista, o chamado precursor de Jesus. E João Evangelista está lembrando que nas suas pregações, João Batista dizia: aquele que há de vir depois de mim tem passado adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, essas palavras, anotadas por João Evangelista, que foi discípulo direto de Jesus, elas foram ditas por João Batista, ou João o Batista, que veio antes de Jesus e que anunciava o advento, a presença do Messias, que era tão esperado pelo povo judeu. E João Batista nos traz umas informações muito importantes nesse seu discurso. Primeiro, ele diz que aquele que há de vir depois de mim tem passado adiante de mim, porque existia antes de mim. Ele está se referindo a Jesus. Então, ele está dizendo que Jesus, que viria depois dele, João Batista, na verdade, era mais adiantado do que ele, João Batista. Era mais evoluído do que ele. Porque esse, que vai ser o Messias, existe antes dele. Ou seja, é um espírito mais antigo do que ele, João Batista. E, portanto, João Batista está dizendo que o Messias, o enviado do Senhor, é um espírito maior do que ele. Por isso, ele é apenas o anunciador, o precursor, aquele que veio para aplainar o caminho, preparar o terreno. E lemos lá no Evangelho que quando Jesus se apresenta, e temos aquela cena do batismo da água no Rio Jordão, logo na sequência, quando Jesus se afasta, João Batista pega a palavra e, em altos brados, ele anuncia que aquele que acabava de ser batizado era o Messias. Era aquele que todos deveriam seguir. Ele, então, reúne os seus discípulos e diz: minha missão está terminada. Vocês agora vão seguir aquele, porque ele é o Messias que haveria de vir. Na sequência, João Batista vai se entregar a Herodes Antipas, que era o rei dos judeus, empossado lá pelo Império Romano. Ele é preso e vai acabar sendo decapitado, encerrando a sua missão.
E João Batista ainda diz na sua fala, anotada pelo outro João, o João Evangelista, que todos nós recebemos da plenitude do Messias. Recebemos graça sobre graça. A lei, ou seja, a lei divina, essa veio através de Moisés. E aqui João Batista está se referindo às famosas tábuas dos 10 mandamentos. Mas a graça e a verdade vieram por ele, Jesus Cristo. Porque Moisés, na sequência das tábuas dos 10 mandamentos, teve que fazer uma interpretação civil daqueles 10 mandamentos, baixando uma lei que regulasse a vida do povo judeu. Portanto, uma lei civil, um código civil. E era um código que ficou conhecido como sendo lei de talião, do famoso olho por olho, dente por dente. Era uma necessidade naquela época. Mas vem Jesus e ele, então, corrige. Diz, não, esse tempo acabou. A partir de agora, é o amor que deve reger a vida de todos os seres humanos aqui na face da Terra. Porque Deus é amor. E é o amor divino que vibra em todo o universo. Então, ele corrige a lei mosaica para nos trazer uma outra lei, a lei de amor. E vai nos dizer que precisamos nascer de novo, que João Batista era a reencarnação do antigo profeta Elias. Portanto, aí nós temos reencarnação, imortalidade da alma, o Deus chamado Pai, quer dizer, meu Pai que está nos céus. Ele
Bem, estamos de volta. Tivemos um pique de energia aqui no nosso estúdio e perdemos a conexão com a internet, mas ela retornou e, portanto, vamos retomar o nosso programa. Então, nós estamos aqui, vamos recolocar aqui novamente a nossa apresentação de slide, que saiu tudo, mas não tem problema. Nós já estamos aqui, pronto, voltando aqui a nossa volta. Aqui está, muito bem. Nós estávamos aqui comentando, então, esta passagem de João Evangelista no seu Evangelho, aliás, no seu Evangelho, não, na sua carta, na sua primeira carta. Então, versículos 1 a 18. E estamos lembrando que João Batista, não João Evangelista, mas que João Batista também nos diz aqui no final que ver a Deus, não, ninguém nunca viu, mas que Jesus, por ser o Messias, o enviado do Senhor, como nos dizem os Espíritos, o Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra, Jesus revelou Deus para nós. Deus como Pai. E é isso que o Espiritismo defende até os dias de hoje. O Deus Pai. Muito bem. Com isso, então, pudemos fazer, embora de uma forma mais curta, porque perdemos aqui uma parte do tempo com a queda aqui do sinal da internet, nós pudemos, então, fazer a compreensão então, das palavras de João Batista anunciando o advento de Jesus como o Messias, o enviado do Senhor. Muito bem, nós vamos agora entrar no terceiro bloco do programa, dedicado a estudar as cartas de Paulo de Tarso. Hoje, nós vamos iniciar uma nova carta, mas antes, você está vendo na tela o livro Paulo de Tarso e as cartas do Evangelho. É de minha autoria, uma publicação no formato digital e que está disponível para aquisição na Amazon. Basta acessar amazon.com.br e, na busca, colocar o nome do livro ou o meu nome, Marcos Demário. Mas hoje nós vamos iniciar a segunda carta de Paulo a Timóteo. E vamos estudar dessa carta o versículo 10 do primeiro capítulo, onde Paulo diz: ele, referindo-se a Jesus, ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Muito bem. Nós vamos, então, hoje, conversar sobre esse dito de Paulo de Tarso, e que está, então, na segunda carta a Timóteo. Nós estudamos, até a semana passada, a primeira carta de Paulo a Timóteo, seu discípulo. Timóteo já estava em campo, viajando para espalhar o Evangelho. E agora temos em mãos a segunda carta. Os historiadores são praticamente concordes em afirmar que a segunda carta a Timóteo foi a última carta escrita por Paulo de Tarso, antes dele ser preso e levado à morte na cidade de Roma. Tanto que é nessa carta que ele escreve: combati o bom combate e terminei a minha carreira. Portanto, anunciando o fim da sua missão. O Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, referenda essa posição dos historiadores, lá no livro Paulo e Estevão. Emmanuel diz que sim, que essa foi, de fato, a última carta escrita por Paulo, quando ele estava preso na cidade de Roma, e ele escreveu, provavelmente, próximo ao ano 65. Se não escreveu no mesmo ano 65, que é o ano considerado da morte, né, de
Paulo de Tarso. Nessa segunda carta a Timóteo, Paulo fala da sua própria vida, das suas lutas, dos seus sofrimentos, dos seus pressentimentos sobre o término da sua jornada aqui na Terra. E ele utiliza essa fala para encorajar o seu discípulo, o nosso Timóteo. Ou seja, Paulo se coloca como um exemplo, mostrando a Timóteo tudo que ele havia enfrentado e tinha conseguido superar. Portanto, é uma carta não apenas de orientação, mas é uma carta exemplo de Paulo para Timóteo. Pois bem, vamos agora estudar essa fala que está aí na tela. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Em várias ocasiões, não foi uma única vez, em várias ocasiões, Jesus ensinou a continuidade da vida após a morte e o retorno da alma através de um novo nascimento, ou seja, de um novo corpo. E anunciou o seu próprio retorno após a crucificação, o que ele de fato fez, dando testemunho próprio da realidade mortal, da vida futura e do intercâmbio entre vivos e mortos. Então, quando ele diz a Nicodemos que é necessário nascer de novo, que o espírito provém do espírito, a matéria é da matéria, quando ele diz que João Batista era a reencarnação de Elias, o profeta, quando ele, no fenômeno da ressurreição, chamada ressurreição, ele reaparece em espírito, materializado através do corpo espiritual, ele estava dando as demonstrações de que a vida continua depois da morte e que os chamados mortos podem ter intercâmbio conosco, os chamados vivos. Portanto, tem razão Paulo de Tarso ao afirmar que Jesus destruiu a morte, porque ele mostrou que ela não existe como normalmente é concebida, ou seja, a morte é o fim da vida, é o fim de tudo. Não. A morte assinala o fim de uma existência corpórea, mas não significa o fim da vida, porque todos somos almas imortais. Não somos o corpo. E no depois da morte, como almas imortais, mantemos a individualidade e podemos, através do corpo espiritual, que o Espiritismo chama de perispírito, nós podemos interagir com aqueles que continuam encarnados através do corpo orgânico, material. Portanto, esse ensino de Jesus ele é resgatado pelo Espiritismo e devidamente explicado. Portanto, Jesus é vida. Ao ensinar e exemplificar o amor ao próximo, a resignação à vontade divina, porque Deus é sempre justo e misericordioso, Jesus fez brilhar a existência humana, que não é feita apenas de dores e sofrimentos, como muitas pessoas acreditam, porque a existência humana também contempla alegrias e boas realizações, sempre de acordo com a lei do progresso, que é a lei divina, que rege a nossa vida e rege todo o universo. Portanto, o Evangelho, ele é imortal, porque os seus ensinos são universais, feitos para todos. E, portanto, para todos os tempos. Não existe limite para o Evangelho, porque o Evangelho
de Jesus, ele não é exclusivo desta ou daquela religião. Não pertence ao catolicismo, ao protestantismo, ao espiritismo e assim por diante. Não. O evangelho é patrimônio de toda a humanidade, de cristãos e não cristãos, e inclusive de ateus, de materialistas, de não religiosos. Quando Jesus nos entregou os seus ensinos, que essencialmente são morais, ele veio nos lembrar que não podemos estacionar dentro de interpretações desta ou daquela filosofia, desta ou daquela doutrina religiosa, teológica. Porque se fizermos isso, em verdade, vamos espalhar pelo mundo a incredulidade e o materialismo. Porque muitas religiões ditas cristãs, que dizem seguir os ensinos de Jesus, seguir o evangelho, na verdade possuem dogmas que não podem ser questionados, proclamam verdades que muitas vezes não têm base racional nem científica. Por isso, nós espíritas tomamos muito cuidado com isso. Não aceitamos qualquer coisa e tudo procuramos descobrir as causas. Por isso, o espiritismo é uma filosofia racional, não é uma doutrina mística. Então, exemplificando e divulgando o evangelho, conforme os ensinos de Jesus, não devemos estacionar e ficar apenas entre os adeptos do espiritismo, por exemplo. O que importa, acima de tudo, é saber que Jesus aguarda todos os trabalhadores de boa vontade que não esmoreceram diante do trabalho a realizar na semeadura do Evangelho. Porque a vida futura nos acena, após a morte. É um convite imortal para o amor fraternal. E, portanto, sendo o Evangelho a representação maior da lei divina do amor, é através do amor que poderemos encontrar a felicidade no depois da morte, cumprindo aqui na Terra os desígnios divinos para a implantação do bem, para darmos mais um passo rumo à perfeição que nos aguarda. Tudo isso está nesta fala de Paulo na segunda carta a Timóteo. Ele, Jesus, não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Nós vamos continuar este estudo semana que vem, próxima edição do nosso programa. Agora está na hora da nossa dica literária espírita. E estamos trazendo o livro Nossas Riquezas Maiores. É um livro mediúnico, recebido pelo querido médium José Raul Teixeira e escrito por diversos espíritos. E eles fazem justamente comentários sobre lições, ensinos ligados ao Evangelho. Que a nossa dica literária espírita é sempre um livro que comenta, que estuda o Evangelho. Então, é a dica de hoje, o livro Nossas Riquezas Maiores, psicografado por José Raul Teixeira, a quem aproveitamos para enviar um grande abraço. Bem, estamos entrando agora no quarto e último bloco do nosso programa, onde cedemos a palavra a José Herculano Pires, que nós estamos trazendo um resgate histórico,
o áudio do programa No Limiar do Amanhã, quando José Herculano Pires, lá nos idos de 1970, comentava o Evangelho pelas ondas radiofônicas na capital paulista, lá em São Paulo. E hoje, então, temos mais um áudio que nós vamos agora colocá-lo aqui, porque com o pico de energia que nós tivemos aqui perdendo a conexão com a internet, nós também perdemos o vídeo, que já estava aqui instalado. Mas não é problema, que vamos recolocá-lo, passando então, a partir de agora, a palavra a José Herculano Pires. Em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. Aberto o Evangelho ao acaso, pela nossa ouvinte, senhorita Neide Camacho, encontramos a seguinte passagem em Atos, no capítulo 8º, do versículo 14 ao 20. Pedro e João em Samaria. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe a Pedro e a João, os quais foram para lá e oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles havia ainda ele descido, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, sendo-lhes impostas as mãos de Pedro e João, recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro disse-lhe: pereça contigo o teu dinheiro, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Este episódio de Atos dos Apóstolos nos traz uma bonita confirmação de que, na realidade, os fatos do Espiritismo encontram sua justificativa nos próprios Evangelhos. E não só nos Evangelhos, como também na Bíblia. Nós vemos aí o fenômeno de imposição das mãos. Era uma prática muito usada no tempo apostólico, como nós vemos neste livro de Atos. Os apóstolos procuravam curar e procuravam batizar no Espírito e não na água quando impunham as mãos. Porque ao imporem as mãos sobre a cabeça de um médium, eles auxiliavam a manifestação espiritual. Eles podiam fazer com que o espírito que desejava comunicar-se encontrasse maior facilidade para essa comunicação. Por outro lado, a imposição das mãos corresponde perfeitamente ao passe espírita. O passe é dado estendendo-se as mãos sobre a cabeça ou sobre as partes afetadas do doente, conforme a determinação dada ao médium por impulsos pelo espírito que o controla na execução do passe. Fazendo assim, os médiuns conseguem realmente não só transmitir fluidos benéficos para o doente, como, nos casos de auxiliarem a comunicação de um espírito, conseguem fazer com que o espírito se comunique. Naturalmente, poderiam argumentar que neste episódio de Atos dos Apóstolos, nós temos a manifestação do Espírito Santo. Acontece que o Espírito Santo corresponde no Espiritismo àquilo que nós chamamos o Espírito bom, o Espírito esclarecido, o Espírito que não é maldoso. Este Espírito era chamado pelos antigos de Espírito Santo. Justamente por isso, quando Pedro e João colocaram as suas mãos sobre a cabeça do médium, ele recebeu o Espírito Santo. E quando acontecia a recepção de um Espírito bom por uma pessoa, os apóstolos consideravam que aquela pessoa estava batizada no Espírito, segundo a expressão de João Batista, quando disse que atrás dele viria aquele
que não batizaria em água, mas no fogo e no Espírito. Do nosso ponto de vista espírita, não quer dizer propriamente isso. Quer dizer simplesmente que a imposição das mãos facilita a comunicação do Espírito. E por que facilita? Por um processo puramente psicológico, seria uma sugestão dada ao médium com o gesto de se impor as mãos sobre a sua cabeça? Não. De acordo com o que dizem os espíritos e de acordo com aquilo que se verificou em sucessivas experiências, desde o tempo de Kardec até hoje, o que acontece é o seguinte: quando duas ou mais pessoas estendem as mãos com o desejo real de auxiliar um médium na recepção de um espírito, elas realmente auxiliam, porque o espírito necessita de fluidos orgânicos, materiais do corpo do médium para a sua comunicação se tornar mais plena, mais perfeita. Ele tem de se integrar nesses fluidos materiais, tem de misturar, como diz o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, os seus fluidos espirituais com os fluidos orgânicos materiais do médium, para que ele possa ter a impressão de estar vivendo no plano material e assim conseguir mais facilmente manifestar-se pelo médium. Quando nós colocamos as mãos sobre a cabeça de um médium, nós também transmitimos um pouco dos nossos fluidos orgânicos, materiais, para o médium e, ao mesmo tempo, para o espírito que ali está tentando se comunicar. Estabelece-se, então, um conjunto vibratório. Não é apenas a dupla médium e espírito que estão em atividade. Aqueles que vêm ajudar o espírito na comunicação também entram em atividade nesse conjunto. E assim se processa um dinamismo maior, em que os fluidos, as vibrações, se tornam mais eficientes e permitem a comunicação. Vemos então que os trechos dos evangelhos, como na própria Bíblia existem numerosos trechos assim, correspondem de maneira perfeita àquilo que nós encontramos nas práticas espíritas. Essas práticas, tantas vezes deturpadas pela incompreensão de cristãos que militam em outros campos do cristianismo, essas práticas, na verdade, vêm desde os tempos apostólicos. Os espíritos se manifestavam, como nós vimos neste caso, e não se manifestavam apenas os espíritos santos, mas também os espíritos maus, os espíritos chamados de demoníacos. Nós vemos constantemente Jesus expelindo esses espíritos de criaturas possessas com que ele se encontrava. Nós vemos também os apóstolos realizarem essas práticas. E vemos os espíritos se comunicarem. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que eu já tive a oportunidade de citar aqui, com referência ao perispírito, nós encontramos, quando ele trata dos dons espirituais, uma verdadeira descrição da sessão espírita realizada pelos apóstolos. Não era, naturalmente, aquilo que hoje chamamos sessão espírita, porque o espiritismo veio muito depois, mas era aquilo que nós podemos chamar a raiz, a origem espiritual de que iriam nascer as sessões espíritas, porque os apóstolos se sentavam às mesas, se sentavam reunidos em torno de uma mesa, por exemplo, para fazerem preces, cantar, e durante aquele momento em que ali estavam, eles deviam utilizar os seus dons espirituais, dando comunicações de espíritos. Tanto assim que o apóstolo Paulo chega a prescrever a maneira por que eles devem se comportar na mesa, a maneira por que eles devem receber o Espírito, e chega mesmo a advertir aqueles que nós chamamos hoje de médiuns que falam línguas diversas, ou médiuns de xenogrossia. Chega a adverti-los de que, se não houver ali presente uma pessoa capaz de traduzir a língua na qual ele vai receber a mensagem, ele não deve recebê-la, porque essa mensagem não servirá para edificar ninguém, uma vez que ninguém vai entendê-la. Então, vemos de maneira bem precisa que a raiz do espiritismo, como dizia Kardec, é o próprio cristianismo. Que no espiritismo se realiza aquilo que Jesus anunciou e que particularmente no Evangelho de João, no capítulo 18, está bem claro, bem positivo. Jesus anunciou a vinda do Consolador, do Espírito da Verdade, que ele pediria ao Pai que enviasse ao mundo para esclarecer os homens,
no momento em que os homens estivessem em condições de compreender esses problemas. Realmente foi o que aconteceu. O cristianismo se desenvolveu misturando-se com as antigas religiões e confundindo-se com elas em práticas, em dogmática, em sistemática religiosa, ritualística e assim por diante. Mas o Espírito da Verdade viria no momento preciso para fazer aquilo que Jesus anunciou, restabelecer a pureza do cristianismo e restabelecer a compreensão espiritual do homem com referência à sua própria natureza e ao seu destino espiritual. Isso nós vemos claramente, portanto, nos próprios textos evangélicos, como hoje nos prova o trecho que foi aqui aberto ao acaso por uma das pessoas presentes ao nosso auditório e que não tinha absolutamente... Caiu exatamente o trecho que vem nos esclarecer a respeito deste assunto. Muito bem, com esta palavra de José Herculano Pires, chegamos ao final do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Nosso programa vai ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, pelo YouTube e também pelo Facebook. Você pode rever o nosso programa a qualquer hora, qualquer dia, através do canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até o nosso próximo encontro.